É, Bom dia, alunos. No dia de hoje, queria fechar com vocês a aula da semana passada, só na parte da vinheta, dando alguns exemplos do que é uma vinheta. Que vocês viram lá que ela tem duração menor que o jingle, né? E ela existe para anunciar um programa, um telejornal, um filme, né? Então vem aquela chamada, como se fosse uma chamada. E por ter uma duração menor, né, ela não atrapalha no caminhar da programação. Ela é justamente para te ajudar a saber o que vai vir. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de vinhetas já conhecidas nossas. Quando começa a filme da Disney. Então, alguns exemplos, 3 exemplos, né? Temos outros, tem o telejornal da Globo, né? Que também é uma vinheta muito conhecida, o RJ e tudo. Mas a gente foi só para fechar mesmo o assunto, porque o assunto de hoje está no nosso livro, da página 24 à página 26. E acompanhado depois do livro tem, eu estou mandando para vocês também, em separado, alguns textos com exercícios, né? E o exercício, gente, vocês vão entregar no primeiro dia que nós nos encontrarmos. Não é para entregar por aqui, tá bom? Vocês não vão me entregar. Vocês vão fazer e eu vou pedir que me entreguem no primeiro dia de aula as respostas certinho, né? Nós vamos corrigir tudo, ok? Mas eu quero que vocês entendam esse assunto de hoje, que é um pouquinho mais complexo, não difícil, complexo, que seria muito se nós estivéssemos juntos, né? Mas vamos lá. Ele trata do capítulo 1, na página 24 do nosso livro, que é este aqui, eu quero que vocês visualizem, ó. Né? E ele fala de música e espaço. Que começa falando que a música é considerada por muitos como arte do tempo. Por que arte do tempo? Porque ela precisa de um tempo para acontecer. Você senta num show que dura uma hora você vai estar ali. Você vai ouvir uma música no seu fone, com o seu celular. Essa música dura 3 minutos, mas são 3 minutos daquela música. Então, ela é medida pela sua duração. Ou de um show, de uma música sozinha que você ouça, né? E até músicas que são executadas em salas de concerto. Então, para que a gente possa apreciar essa música, a gente precisa de todo o tempo da sua duração, né? Só que acontece o quê? Nós podemos entender também a música como uma arte do espaço, assim como uma arte visual. De que forma? Aí a gente entra na questão das ondas sonoras. Como o nome já diz, são ondas, né? Só que são ondas de som. A gente vê ondas de outras formas. Nossa, ondas sonoras. Aí na página 25 você vai ver até 2 perguntas. Aí você responde essa perguntinha, né? E depois a gente vai discutir do que se trata. Aí ele vem falando do som, que é vibração. Som é vibração, gente. Que forma? Todo som que a gente emite, que a gente ouve, vem de uma fonte sonora. Eu estou ouvindo algo que chega para mim de uma outra fonte. Seja de um instrumento musical, seja de alguém cantando ou falando, seja de um objeto, né, usado de alguma forma, né? Elas são vindas dessa forma, de uma fonte sonora. Tanto que vocês têm aí na página 25, 3 fotos que retratam isso, né? Então, elas chegam
a gente chama que elas chegam com ondas sonoras. A gente não vê, mas a gente sabe por pesquisas que vêm, né, chegando até chegar em nós. Aí a gente vai ver na página 26 o que aconteceu, o que o físico, até esse físico deu um nome, recebeu um nome esse tipo de pesquisa, que é o Hertz. Então o nome dele é Henry Hertz, e que ele desenvolveu um modo de medir as vibrações produzidas por fontes sonoras, pelo tempo que ela fez. Eu vou dar depois o exemplo do violão que eu já peguei aqui. O que acontece? Uma vibração por segundo seria denominada 1 Hertz. Uma vibração por segundo, gente, uma por segundo. É uma coisa assim que... Só que a gente não trata uma por segundo, porque o número de vibrações a gente chama de frequência. Então, em um segundo, a gente não tem apenas uma vibração, a gente tem frequência, que é o conjunto delas, né? A partir daí, foi constatada que quanto maior o número de vibrações por segundo geradas pela fonte sonora, maior é a frequência e mais é agudo o som que ouvimos. Então, é aquilo da gente pegar até a voz humana, e aquela voz que é aguda, né, quando está cantando, que faz aquele bem agudo, o que acontece? Ela tem mais vibração. E já o grave, a gente pode dizer que ele teve menos vibração, porque ele até, ainda por cima, teve menos esforço, né? Quanto mais esforço que se faz na voz, mais vibração cria, porque o som fica mais agudo. Quanto menos esforço, ela fica grave. Até a voz feminina faz isso. Eu, com voz feminina, se eu fizer um som que não seja agudo, mas se eu fizer um agudo, eu até mudo a minha feição, porque eu tenho que fazer mais esforço, né? Fazer aquele som agudo, que eu vou fazer, não, senão vocês vão ficar rindo de mim. Então, quanto mais agudo o número de vibrações, quanto maior for o número de vibração, mais agudo o som é. E quanto menor o número de vibrações por segundo, o som é mais grave, né? Aí, ele também percebeu que o sistema sensorial humano, o nosso senso de audição, ele tem um limite, que a gente ouve de hertz. Então, chegou-se à conclusão de que nós somos capazes de ouvir de 16 a 20 mil hertz. Isso é o quê? O 16 é o mais grave que a gente ouve, e o 20 mil hertz é o mais agudo. Isso é medição, tá, gente? Hertz, como a gente falou no início, está escrito no livro, é medição de cada segundo que nós temos a vibração. Então, nós, seres humanos, nós não podemos ouvir abaixo de 16 hertz. Ou seja, um som grave, vai ser grave, seja de animal, seja de estrondo, a gente ouve até 16 hertz. E o mais agudo, 20 mil. Ele fala de nós humanos porque os animais, tem animais que ouvem som muito graves, muito mais graves do que nós ouvimos. E outros que ouvem muito agudos, né? E nós, como humanos, nós temos essa proporção, esse limite, né? Do menor som, do mais grave ao mais agudo. Chegou-se a essa conclusão. Aí ele fala assim, vamos entender, ele faz um gráfico aqui da alta frequência, né? São os sons mais agudos, que faz com que seja maior número da frequência, e o mais grave que fica mais... Porque justamente tem menos esforço. Ele vibra um pouquinho mais lentamente. É o que acontece com o violão. Ele pede para a gente fazer exemplo com o violão. Nós temos as cordas graves e agudas. Como a gente sabe que é grave e aguda? Pela espessura. A espessura da primeira corda, tem uma espessura um pouquinho mais larga, o som mais grave. Se eu pego a outra que tem uma espessura bem fina, só de ouvir a gente sabe que a vibração da corda mais espessa foi bem menor. Então aquela... E isso
Cada uma delas tem uma frequência, porque elas têm tem um número de hertz por segundo. E aí, gente, o que eu quis dizer com isso? O que a gente vai entrar? Em que assunto? A propriedade do som. São 4. A partir daí, você não pega mais o livro. Você pegou o livro até o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo da página 26. O terceiro parágrafo já é na folhinha que está indo para vocês, que trata das propriedades do som, que são 4. Altura, intensidade, timbre e duração. E essas 4 propriedades são as que nós vamos trabalhar. Você vai saber a importância delas na música. O que eu quero que você faça, depois de ver esse vídeo, né, que foi explicativo, que eu vou explicar até melhor em aula, você vai pegar esta folha, você pode ler o livro, né? Leia, que é importante essas 3 páginas. E você vai depois pegar o exercício complementar com a explicação das propriedades do som. Também ele dá uma palhinha falando sobre melodia, harmonia melodia, ritmo e harmonia. Também está lá no início, as coisas simples. E a partir daí ele vai começar a entrar. Você vai entender, vai tentar entender e vai fazer o que pede. E durante o dia da sua aula, se você estiver vendo o vídeo, você vai poder me perguntar alguma coisa, sim. Eu estarei aqui disponível para você. A dúvida que você tiver, você pergunta e eu vou tentando explicar para vocês, tá bom? E aí, o que um me pergunta, de repente, é a dúvida do outro e assim fica tudo certo. Ok, alunos? Então, esforcem-se para ler, entender e fazer o que se pede. E as dúvidas nós tiramos aqui. Não precisa me entregar este trabalho por aqui. Você vai guardá-lo e eu vou pedir no primeiro dia de aula. Nosso primeiro encontro, eu vou pedir o trabalho no dia 13 de abril, tá bom? Então, gente, vamos lá. Vamos começar aí, tá bom? Eu espero por vocês. Qualquer dúvida.